Bom dia, amigos, queridos irmãos. Estamos fechando essas orientações tão sublimes que o Evangelho nos traz, especialmente neste capítulo que fala do Consolador e que peço a todos que rogue a Jesus para que você possa assimilar com muito apreço essas lições que nos são libertadoras. Nós vamos hoje encerrar o item 7 e 8 e agradecendo o Espírito de Verdade por tantas orientações que ele nos oferece a fim de erguer os nossos pensamentos e nos libertarmos das mazelas que carregamos. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai do fundo do vosso coração. Ele, então, vos enviará o seu Filho amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui. Venho até vós, porque me chamastes. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte. Junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais, que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por vossa divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito de verdade. Havre, 1863. Elevemos o nosso pensamento até Jesus, nosso divino e querido Mestre. Que nesta hora, Senhor, possamos conversar na nossa intimidade com o seu coração de luz, para que ele possa nos auxiliar, trazendo para nós toda esta mansuetude, toda esta compreensão, para que possamos, Jesus, sentir o valor dos ensinamentos que nos libertam, que nos traz essa luz que muitas vezes, Senhor,
nos sustenta nas nossas horas mais difíceis. Jesus, que na infinita bondade o seu amor se faça junto de cada um de nós. Amigos, queridos irmãos, hoje, encerrando esse capítulo que nos toca perfeitamente ao nosso coração, nós entendemos o que o Consolador veio nos trazer para que nós possamos sentirmos úteis a tudo isso que nós temos aprendido. E hoje nós queremos refletir com todos esta questão que o Espírito de Verdade vem nos trazer. Sou o grande médico das almas. Quando nós procuramos o médico, o que nós estamos querendo com o médico? Com certeza, nós estamos buscando o recurso para que nós possamos aliviar as nossas dores, para que nós possamos sentir a força desse médico que vai nos auxiliar. Mas nós sabemos que nem sempre eles podem nos curar. Às vezes não temos o mérito ou precisamos passar por determinada situação. No entanto, meus amigos, venho dizer-lhes que o médico que nós estamos hoje falando, ele tem outro sentido. Este médico é o médico que cura as nossas enfermidades. Porque as enfermidades, elas não se encontram no corpo físico, mas ela encontra no nosso pensamento. Por isso ele diz: venho salvá-los. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Vinde, pois, a mim, que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Não busquei alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-los. E se a terra ainda é um hospital, nós precisamos compreender que todos nós que aqui nos encontramos também temos alguma enfermidade. E muitas vezes nós, buscando médicos e médicos, os melhores hospitais, não conseguimos aliviar as nossas dores morais, não conseguimos extirpar a nossa impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. O Evangelho nos diz que são monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Nós todos estamos passando por essas dificuldades, mas eu gostaria hoje de trazer para vocês como é que ocorre essa cura. Emmanuel nos traz, no livro Palavras de Vida Eterna, uma mensagem que nos chama a atenção, chama Observemos Amando. Quando Jesus cura, não só os cegos, os paralíticos, esses são curas visíveis. Nós queremos falar das curas que nós muitas vezes não reconhecemos que estamos doentes. São os males que nós carregamos dentro de nós, que atrofiam a nossa capacidade de sermos felizes. E Jesus, então, mostra que, a benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Para muitos, ou seja, para os homens, Maria de Magdala era mulher obsediada e inconveniente, mas para ele
surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indivisíveis angústias, que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. Maria de Magdala era uma mulher que tinha dentro de si virtudes, mas devido a muitas situações de dor, de situações que veio a fazer com que ela perdesse tudo, perdesse até a credibilidade, amigos, foi subjugada por um esposo, viu uma morte difícil de seu pai, ela criou dentro dela uma revolta tão grande e que a tornou uma mulher doente. Os pensamentos doentios, quantas vezes envolvia o seu espírito, vindo a perder a paz, a serenidade, porque a paz do mundo quase sempre é aquela que os homens acham que culmina no descanso, na inércia, mas a paz que Jesus vai nos mostrar é outra. A paz do Espírito, ele é um serviço renovador. E a primeira coisa que nós temos que fazer é sair da nossa inutilidade, para que nós possamos buscar outras situações que nos são proveitosas, para que nós possamos compreender que o grande merecimento de todos nós é quando conhecemos o bem. E Jesus, então, ao ir em encontro de Maria Madalena, ou seja, ela que vai ao encontro, teve com Jesus pouquíssimas vezes, 3 vezes, se não me engano, e ele a transforma, cura Maria de Magdala. Não só cura, como lhe dá o direito de se curar. Porque quando nós falamos, ele cura Maria de Magdala, dá a impressão que ele fez tudo, mas ele não fez. Ele ativa a vontade dela para ela perceber os seus valores, a força que estava dentro dela. Maria sofria porque ela não tinha filhos e ela passou por um casamento em que foi muito humilhada por não ter filhos e o esposo teve filha com a escrava que não deixava com que ela nem tocasse. A dor de Maria era uma dor tão profunda que ela não resistiu, se entregou a outra vida, com muitas dificuldades. Mas Jesus não falava e não fala até hoje para os corpos, para os homens. Jesus cura, é o Espírito. E nessa hora que estamos vivendo, nós estamos rogando a Deus, a Jesus, que nos cure da nossa ignorância, das fragilidades que temos carregado. E nós vimos, quando ela queixa para Jesus, a dor que carregava na alma de não poder ter seus filhos, Jesus lhe faz um convite que serve para todos nós. Maria, é preciso imolar-se. Maria, é preciso esquecer de tudo isso, seja abnegada, devotada. E nós vamos ver então que a abnegação, o devotamento que a espiritualidade nos trouxe aqui, como duas palavras divinas, são justamente aquelas que vão assentar no nosso coração o caminho da nossa cura, que é a caridade e a humildade. Nós vamos ver então que quando Jesus, dirigindo a ela, podia escolher as damas ilustres para entreter-se com elas acerca do reino de Deus, mas não. Jesus, através das tertúlias afetivas, ele encontra com aquela mulher simples do povo, sem esquecer de que ela também é uma filha de Deus, filha de Magdala, da cidade, submetida a tantos flagelos e tantas humilhações. Nós percebemos que Jesus dá a mão, levanta, coloca ela numa postura
de dignidade, e ela vai procurar cada dia mais conhecer aquilo que Jesus estava falando para o seu espírito, quando Jesus disse: Maria, é preciso agasalhar os filhos de outras mães. E Maria, então, compreende, liberta daqueles obsessores, muda o seu pensamento, e na hora suprema da crucificação, ao lado de Maria, mãe de Jesus, ali estava Maria de Magdala. E triste, muito triste, de ver aquela situação do Cristo que havia libertado de todas as suas dores, ali permanece por algum tempo. Depois volta para ver o túmulo e ali percebe que o túmulo estava aberto e Jesus não lá se encontrava. E ela então diz: onde? Pergunta ao jardineiro onde estava Jesus. Ela achava que aquele que ela estava vendo era o jardineiro daquele lugar. E Jesus então mostra para ela a ressurreição, que ele estava vivo, e pede a ela para que ele fosse encontrar com seus discípulos. Mas por que que Maria consegue este amor, essa vivacidade? Porque ela acreditou, ela teve fé que Jesus podia curá-la. Curar é modificar o pensamento, é modificar os sentimentos. E ela, que se tornou a embaixatriz da ressurreição, vai ao encontro daqueles doentes, dos leprosos, com uma saudade imensa de Jesus. E ela vai ao encontro daqueles que com certeza também Jesus foi tantas vezes, e levada para uma gruta, porque aqueles leprosos não podiam entrar na cidade. Ali ela fica até o seu desencarne. E quando ela vai desencarnar, quem a recebe era Jesus. A cura, meus irmãos, das doenças que nos atormentam não estão no nosso corpo, mas estão no nosso coração, nos nossos sentimentos desalinhados. Nós vimos muitas vezes, quando Simão Pedro, que ainda fraco, inconstante, nós vimos quanto Jesus acreditou nele, quanto ele conseguiu modificar-se. E assim é que nós vamos também compreendendo que dentro da caridade, dentro do bem, da mudança dos nossos sentimentos, que nós vamos sentindo a mudança desses sentimentos doentes, como egoísmo, como orgulho. Nós precisamos acumular em nós devotamento, humildade, para que nós possamos sermos curados pelo nosso Mestre Jesus. E nesta cura sublime, nós vamos sentir que cada vez que nós dedicamos de amor ao próximo, o nosso sentimento será sempre o sentimento do dever cumprido. E nós gostaríamos de, nesse momento, portanto, em que há tanta dor, nós lembrarmos que é preciso que é o bem que foi semeado em nossa vida tem que transformar cada dia vez mais em luz, em amor, retirando-nos da estagnação, retirando-nos desta ociosidade. A paz que nós tanto almejamos, ela está dentro de nós quando somos capazes de ceifar em nossos corações o amor, o bem e a caridade. E é por isso que Jesus nos chama de filhos, de irmãos queridos, quando ele tem carinhosamente esse olhar para todos nós, quando ele nos diz: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Então, que cada um de nós possamos ter dentro de nós esse sentimento de abnegação, de devotamento, de renúncia, para que nós possamos ver que Jesus
é o médico que nos cura, e o que cura é o Espírito. E assim, agradecidos, pedimos a Deus, nosso Pai, que possamos receber no lenitivo do amor a força necessária para mudar os nossos sentimentos, as energias salutares que iluminam a nossa casa mental, pois todos nós queremos nos libertarmos para sentir a grandeza divina dentro de nós. Jesus, ajude-nos com paz, ajude-nos com água fluidificada, para que a nossa fé cresça e na certeza de que nós jamais estamos sozinhos. E que a doce paz deste Espírito generoso que é o Mestre possa olhar por todos os nossos irmãos, para que dentro de nós surja o desejo da solidariedade, do amor e da caridade. Amigos, receba o abraço de seus irmãos do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Jesus, Eurípedes, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros agasalhe-nos nesta hora tão difícil que o planeta ora passa. Que assim seja.